Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça, aqui pela Rádio Justiça 104,7 e também pelo YouTube. Agora também com áudio e vídeo. Você pode acompanhar essa entrevista que você confere agora, 10:01. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre os avanços e também os retrocessos no combate à corrupção, passando pelo direito administrativo, a lei de improbidade administrativa, os crimes licitatórios. Estamos recebendo em nossos estúdios o promotor de justiça, doutorando em direito e autor de livros, Igor Pinheiro. Doutor Igor, seja bem-vindo, bom dia. Sérgio, bom dia. Grande prazer estar aqui com vocês da Rádio Justiça. Meu amigo Antônio Rodrigo também, grande prazer poder debater consigo temas que certamente vão instigar aqui debates antagônicos. Vamos lá, doutor Antônio Rodrigo Machado, advogado, mestre e doutorando em Direito, professor. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os amigos da Rádio Justiça. Um prazer enorme termos aqui na sede da rádio esse grande professor que vem lá diretamente do Ceará aqui para Brasília, professor Igor. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado e espero que hoje a gente tenha um debate muito relevante sobre as alterações na lei de improbidade administrativa e todo o direito administrativo sancionador. O senhor também é autor de livros, né, doutor Antônio Rodrigo Machado? Sim, eu tenho um livro especificamente sobre a independência entre as instâncias penal e administrativa disciplinar e coautoria aí com alguns outros parceiros em revistas científicas, também participando de livros. Nós estamos saindo agora o lançamento de um livro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, onde eu faço exatamente uma análise das últimas decisões do Supremo sobre o tema independência entre as instâncias. Vai ser um grande livro do Idazan sobre lei de improbidade administrativa. Doutor Igor Pinheiro, também na sua coleção, quantos livros mesmo? Nas contas, 13. É uma usina de livros, né? Como a gente costuma brincar, né, doutor Antônio Rodrigo Machado? Que capacidade, né? O Igor, ele não dorme, né? Existe uma lenda que ele não dorme e aí por isso ele leva vantagem sobre os demais profissionais da carreira jurídica, porque ele tem filhos, ele dá aula, ele dá curso, ele está até com um curso sobre advocacia agora, né? Um promotor que vai ensinar a advogar na área da lei de improbidade. Olha, né? Então, lá! Ele é muito craque, muito craque. Olha que isso já deu problema, viu? Não, mas é só ensinando tecnicamente como estudar a lei de improbidade. Defesa técnica, disso, com certeza. certeza. Uma pessoa viu esse meu curso, né, como advogar na nova lei de improbidade, aí mandou um direct para mim. E disse, então agora quer dizer que você, antes ensinava os promotores a aprenderem, agora você quer ficar rico e quer ensinar como não ser preso e fazer as coisas e não ser descoberto. Eu disse, não, meu amigo, eu vou ensinar a defesa técnica, o que o Supremo e o STJ dizem sobre a nova lei e que os advogados vão usar, obviamente. Com certeza. Tudo muito bem esclarecido, então. Professor Antônio Rodrigo Machado, vamos começar então falando sobre esse combate à corrupção. Avanços e retrocessos tivemos mesmo ao longo do tempo, na sua opinião? Olha, nós temos hoje um cenário que eu prefiro não colocar nem no momento de avanço nem de retrocesso, mas nós temos hoje um cenário de expansão da legislação anticorrupção. É um fenômeno explícito, onde nós observamos ao longo dos últimos anos a criação de novas leis, de novos tipos penais, de novos tipos infracionais nos mais diferentes regimes jurídicos. Então nós temos aí, Sérgio, por exemplo, o Brasil tinha uma falha identificada por convenções internacionais que o próprio Brasil já tinha assinado, que era a tipificação de condutas das pessoas jurídicas. Somente em 2013 nós tivemos a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, Lei de Improbidade das Pessoas Jurídicas, e essa lei só foi regulamentada em 2015. Nós tivemos agora um decreto alterando o antigo decreto regulamentador, mas a lei anticorrupção, os servidores têm os estatutos dos servidores com vários tipos infracionais, nós temos aí a lei de improbidade, a lei de licitações, nós temos o Código Penal com diversos crimes contra a administração pública e cada vez mais nós observamos novas leis que são criadas e eu entendo que há uma dificuldade muito grande do Estado brasileiro garantir estrutura
para a verdadeira aplicação dessas leis. Eu não gosto do debate contra a corrupção dentro da esfera política, dentro da esfera eleitoral. Eu acho que o sistema de combate à corrupção ele precisa ser estável, com uma estrutura mínima necessária para que o Estado tenha a eficiência no combate aos atos daqueles que tentam se apropriar de um patrimônio que deve ser público. Então, eu coloco que nós temos uma expansão muito grande da legislação, não temos ainda uma estrutura que garanta eficiência a essa legislação, mas, em contrapartida, nós precisamos entender que esse sistema precisa de racionalidade. E hoje eu acho que a gente pode debater um pouco por esse lado. Doutor Igor, e o senhor? O que o senhor acha? Tivemos avanços, retrocessos, as leis estão aí. É verdade. Rodrigo tocou num ponto que eu acho muito importante. O combate à corrupção ele deve ser uma política de Estado e não de governo. E me preocupou bastante quando a campanha presidencial, por exemplo, os dois que foram ao segundo turno, não fizeram uma proposta concreta, nem escrita, nem falada, sobre o que pretendiam fazer do combate à corrupção. Isso para mim é muito sintomático e mostra como de fato nós temos um momento ímpar, porque após o chacoalhar da Lava Jato, com seus erros e acertos, isso não há a menor dúvida, nós vivemos um momento em que não está mais, entre aspas, na moda combater a corrupção. As prioridades, as agendas institucionais são outras. E isso levou até, certa vez, o ex-presidente da República a dizer que a corrupção tinha acabado no país. E a corrupção não acabou. Quem vive nos municípios, nos pequenos municípios, médios e grandes, vê corrupção cotidianamente. A corrupção não acabou. A corrupção foi deixada de lado. E estruturalmente nós temos um problema. Como o Rodrigo coloca, nós temos um sistema que é multifacetado. Nós temos a instância administrativa, a instância civil, a instância penal, a instância eleitoral, todas agindo concomitantemente, tentando dar o seu bote quando há culpabilidade, mas isso por si só não é suficiente, porque não há estrutura de pessoal, não há sequer incentivo. Pegue um juiz que tem uma grande causa de corrupção, ação de improbidade, com 15 mil páginas. Para o CNJ, é a mesma coisa ele sentenciar esta ação de improbidade com 15 mil folhas e homologar um divórcio consensual. O que um ser humano natural vai fazer? Vai preferir homologar 10 divórcios ao invés de julgar esta ação. Enquanto não houver incentivos funcionais, nós não vamos avançar. Nós vamos viver do perigoso heroísmo dos heróis. E quando as pessoas se arvoram ou têm como causa de vida o combate à corrupção, e eu passei muito por isso no Ceará, você é tido como estrela, que quer aparecer, que quer ser diferente dos outros. Porque os outros não fazem, porque só você quer fazer. Então, é uma política que tem que ser de Estado. E para ser de Estado, como o Rodrigo disse, tem que ser estável, com todas as linhas de prevenção, detecção, investigação e punição muito bem delimitadas. Doutor Antônio Rodrigo Machado, algum ponto para colocar ainda nessa colocação ou já podemos falar sobre lei de improbidade? Eu queria apenas acrescentar que esse investimento enquanto política de Estado, ele vai na contramão da utilização do debate, abre aspas, combate à corrupção, fecha aspas, dentro de uma lógica como se um grupo pudesse fazer corrupção e o outro não. Eu entendo que a corrupção também é democrática. Ela está em todos os partidos, ela está na esquerda, ela está na direita, ela está no centro. Então, quando a gente coloca o combate à corrupção dentro de uma plataforma política, na verdade, um grande disfarce para o proselitismo dentro da seara eleitoral. Então, quando nós vamos debater política de combate à corrupção, quanto mais racionalidade, melhor. Quanto mais proselitismo, pior. Pior para a sociedade, pior para o Estado e pior para todos os envolvidos dentro do sistema jurídico, legislativo e também do Poder Executivo. E para você perceber, só me permita uma coisa, como ele colocou bem, nós temos, a despeito de toda essa legislação, falhas que permitem exatamente o uso do combate à corrupção como plataforma política eleitoral. O novo Código Eleitoral, o projeto, ele tem até algumas medidas que me parecem interessantes nesse sentido. Mas pense, se fosse promotor do patrimônio público de Fortaleza, e por determinada convicção, fosse oposição ao gestor de plantão,
poderia passar sistematicamente a instalar investigações contra o prefeito, ajuizar ações às vésperas do pleito eleitoral, vazar documentos, e faltando 3 meses para as eleições, eu disse, opa, vou me candidatar, eu, o herói da cidade, vou me candidatar. Isso é muito ruim. A gente vê isso acontecendo com os delegados, que não precisam pedir exoneração. A gente não vê tanto isso com membros do Ministério Público e magistratura, porque nós temos que pedir exoneração. E a despeito de haver gente que tem as suas linhas, né, político-partidárias e que infelizmente usa o cargo para persegui-las, no MP e no judiciário é mais difícil porque tem que pedir exoneração. Mas na polícia, nos servidores públicos em geral, basta simplesmente pedir afastamento. Então nós temos que criar uma regra uniforme. Você é agente público, você atua no controle, seja preventivo, repressivo à corrupção? Então vamos traçar um marco uniforme para que todos vocês tenham um período mínimo de quarentena para poder se candidatar. Exatamente para impedir o uso do cargo público para esses fins. Porque corrupção é da natureza humana. A corrupção está em todo lugar, em todos os partidos e em todas as profissões. E tem juiz desonesto, tem promotor, delegado, como tem político e como tem médicos, advogados e assim sucessivamente. Doutor Antônio Rodrigo Machado, nova lei de improbidade administrativa, qual análise o senhor faz sobre os motivos, necessidade realmente dessa reforma? O que isso pode dizer sobre pontos negativos e até positivos dentro desta questão e que trazem ainda os julgamentos aqui da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça? Eu tenho dificuldade em fazer um juízo de valor sobre toda a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Eu tenho feito academicamente pesquisas sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa e eu prefiro fazer isso em recortes. A primeira pergunta que você me faz é qual a razão? Acho que a principal razão da reforma da Lei de Improbidade Administrativa foi a tentativa por parte do Parlamento de corrigir ou pelo menos diminuir a incidência de uma interpretação da Lei de Improbidade Administrativa de que ela seria um remédio para combater todas as doenças, todos os males da administração pública. Ao longo dos anos, nós observamos a utilização da Lei de Improbidade Administrativa pelo Ministério Público, pela Advocacia Pública, pelo Poder Judiciário, de uma maneira que a Lei de Improbidade Administrativa passou a ser instrumento para o combate ao erro da administração pública e não exclusivamente à desonestidade, à corrupção. Então, nós observamos muitas injustiças que foram cometidas, seja porque um determinado político passou anos e anos com seus bens bloqueados e ao final foi absolvido numa ação de improbidade, seja porque o simples ajuizamento de uma ação de improbidade acabou manchando a imagem de diversos atores da política, seja porque o próprio Poder Judiciário se utilizou de conceitos muito abertos para colocar na vala comum da corrupção pessoas que tinham praticado erros, equívocos na utilização da máquina pública, mas não de fato tinham feito corrupção. Paralelamente a isso, compreendo que muitos atores fazem críticas sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa porque ela de fato trouxe uma maior dificuldade para quem vai fazer o papel da acusação, a necessidade de provas, a necessidade de demonstração da intenção do agente, mas acho que no frigir dos ovos nós conseguimos chegar ao meio termo de consolidação daquilo que a Lei de Improbidade Administrativa veio fazer, que é o combate ao enriquecimento ilícito, é o combate ao dano ao erário de maneira dolosa, além de outras práticas de desonestidade, mas o Supremo Tribunal Federal já demonstrou isso através de decisões, seja do próprio plenário, como decisões monocráticas do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Existem questões que precisam ser corrigidas, verdadeiramente corrigidas por conta de inconstitucionalidade flagrante. E a gente vai tratar de algumas delas aqui. Então, resumidamente, eu acho que era necessário, sim, fazer essa reforma da Lei de Improbidade Administrativa, mas na condição de professor, de acadêmico, eu não posso simplesmente dizer que está tudo certo ou que está tudo errado. Eu vou tentar debater ponto a ponto para a gente poder evoluir nessa conversa, nesse diálogo. E para o senhor, professor,
Como fica essa questão da nova lei de probidade administrativa, doutor Igor? Sérgio, quando você me fez aqui esse honroso convite e pediu para eu indicar uma pessoa, eu de plano disse que ia convidar o Rodrigo exatamente porque nós temos posições muito antagônicas a despeito de, termos uma relação muito amistosa, e isso é bom para o ouvinte, o telespectador. Eu tenho uma visão completamente diferente. Começo com a premissa de que concordo em parte que de fato havia alguns erros por parte de colegas do Ministério Público. E esses erros decorrem muitas vezes da falta de expertise. Assim como eu nunca fui um grande promotor no meio ambiente, na defesa da infância e da juventude, outros não têm expertise, não têm traquejo, não têm malícia para tratar com a corrupção dentro da administração pública. E isso muitas vezes permitia que a lei de improbidade fosse usada exatamente para corrigir ilegalidades e não a corrupção. Essa é uma realidade. Porém, eu não vejo este fenômeno acontecendo em uma escala tão grande e alargada como se ventila por vezes, Até temos o grande livro do nosso amigo professor Rodrigo Valgas, que fala muito bem sobre isso, comenta, e esse é um ponto. Me parece que a lei de improbidade foi modificada, mas como uma forma de autoproteção da classe política. E isso fica muito evidente quando nós percebemos que o Supremo, de uma tacada só, monocraticamente, por meio do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a vigência de vários dispositivos de uma lei que impacta toda a área política. Então nós temos muitas questões de flagrante inconstitucionalidade que fomentam a impunidade e que transmitem o recado e concretizam aquela velha máxima que, embora a improbidade não seja crime, de que o crime compensa. Porque eu digo com a experiência de quem passou por mais de 10 cidades já, e em que todos os prefeitos nas cidades que eu trabalhei foram afastados. Se eu fosse promotor hoje do patrimônio público no interior com esta nova lei de improbidade, dificilmente eu conseguiria afastar os prefeitos que eu afastei anos atrás. E eu não tenho nenhuma dúvida de que todos praticaram atos de corrupção, mas a lei é altamente protetora de quem pratica corrupção, e nós vamos pontuar aqui ao longo do encontro. Então vamos lá, professor Antônio Rodrigo Machado, por onde podemos fazer essas pontuações, ou como o senhor disse, as correções pontuais? Eu acredito que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão que ela dá um norte daquilo que o Supremo vai decidir. Nós já tivemos o julgamento por parte do Supremo em relação à lei de improbidade, naquilo que diz respeito à possibilidade de retroatividade da lei. O Supremo decidiu que os casos que estão em andamento, esses casos eles vão contar com a retroatividade mais benéfica da lei de improbidade. Mas o Supremo decidiu que aqueles casos que já transitaram em julgado e que ainda estão em execução das suas sanções, portanto, transitar em julgado, mais ainda continua a aplicação das sanções, esses casos seriam respeitados. E aí, retroatividade geral para as questões relacionadas à prescrição. O Supremo também corrigiu algo na lei, que foi a questão da legitimidade ativa, que a reforma da lei de improbidade tinha deixado isso para exclusividade, prerrogativa exclusiva do Ministério Público, mas o Supremo trouxe de volta a possibilidade da advocacia pública ajuizar a ação. Meu amigo, deixa eu fazer só um parênteses aqui nessa sua fala, e veja que contraditória a posição do parlamento. Porque o discurso, quando você acompanha os debates parlamentares, em plenário, sobretudo, era: temos que conter o abuso do Ministério Público. O Ministério Público persegue a classe política. Ah, tá bom. Mas então nós vamos dar para quem ajuizar a ação de improbidade? Só para o Ministério Público. Não é o contraditório? Mais ou menos, porque, veja, Igor, a grande questão dessa legitimidade ativa concorrente não é a advocacia pública de carreira. O grande problema a ser enfrentado ali, e os debates dentro do parlamento, é de diversos casos em todo o Brasil, de pessoas que sofreram um grande abalo na sua honra, na sua imagem, em cidades do interior do Brasil, que é o quê? O prefeito sai da gestão, entra o seu opositor, ele vai lá, contrata um advogado para ser o seu procurador jurídico e dá uma ordem. Todo erro que tiver aqui, vamos ajuizar uma ação de improbidade. Então, diversas ações de improbidade eram ajuizadas na gestão do opositor,
e fazia com que o prefeito tivesse ali já um abalo na sua honra, na sua imagem, pela simples interposição da ação. Então, dava nesse manchete, caso aí, né? Já dá manchete, ainda que o juiz não receba ação de improbidade, e é difícil para o juiz não receber uma ação de improbidade. Uma ação de improbidade bem escrita, ela vai colocar o juiz pelo menos ali com a sensação de dúvida, e ele, na dúvida, ele vai receber a ação de improbidade, o processo vai tramitar, pode ser que ao final ele seja absolvido, pode ser que ao final ele seja condenado, mas por conta dessa legitimidade ativa, a partir de um cargo em comissão, a sensação de injustiça de quem era acusado, independente de ter cometido erro ou não, mas a sensação de que aquilo ali não estava correto, machucava bastante. Então, a minha solução, que eu tinha apresentado numa audiência pública que eu fiz parte na Câmara dos Deputados, no meu ponto de vista, essa legitimidade ativa não teria que sair da advocacia pública, mas ela deveria ser exclusiva para a advocacia pública de carreira, para os órgãos de advocacia pública que eram formados por profissionais efetivos, profissionais que fizeram concurso público. Então, o parlamento não entendeu dessa forma, tirou tudo e o Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, corretamente, interpretou isso como sendo algo inconstitucional e devolveu. Até porque, pense também, nós temos um instituto dentro da lei de improbidade, que é o acordo de não persecução cível, que vai necessitar demais da participação da advocacia pública, porque é quem está dentro do órgão que vai conseguir mensurar o dano que foi causado ao erário. Então, é também uma oportunidade para a implementação de uma política pública de justiça punitiva negocial, que é o acordo de não persecução cível. Então, acredito que, para começar o debate, acredito que o Supremo acertou quando declarou a inconstitucionalidade da retirada da legitimidade ativa da advocacia pública para o ajuizamento da ação de improbidade. Professor Igor, outro ponto que podemos debater aqui, qual seria dentro desta nova lei de improbidade administrativa? Eu vou começar de trás para frente. Embora eu concorde com o Rodrigo, inclusive falava no meu livro sobre essa inconstitucionalidade de dar só ao MP a legitimidade ativa, porque nenhum monopólio estatal é interessante quando se fala de poder ou de investigação, porque permite até exatamente as perseguições. Mas eu queria falar do artigo 23C da lei, que conferiu uma imunidade aos dirigentes partidários surreal. Diz o artigo 23C que os atos de dilapidação patrimonial, de desvio de dinheiro público, de malbaratamento de dinheiro público, recebidos pelos partidos políticos decorrentes do fundo partidário, isso não caracteriza ato de improbidade administrativa. Em um regime republicano, que pelo menos constitucionalmente nós somos uma república, como está no artigo 1º, não existe possibilidade de qualquer pessoa que movimente dinheiro público não ter responsabilidade sobre ele. E o que a lei fez foi isso. Mas se você ler com calma o artigo, ele vai dizer lá, serão punidos nos termos da lei dos partidos políticos. Ora, a punição que existe lá é pagamento de multa, é desaprovação de contas, é um faz de conta, é uma cócegas. É simplesmente isso. Então, esse dispositivo, quando a lei foi aprovada, acho que foi um dos primeiros que eu fiz uma postagem de tão assim aviltante. É um negócio que impacta a tamanha ousadia de dizer, não, nós não vamos ser responsáveis, vamos desviar dinheiro, vamos responder por crime eleitoral, vamos responder por crime contra a administração pública, mas, olha, improbidade, isso aqui não é não, viu? Eu quero ficar imune. Então, e aí o Supremo efetivamente veio e suspendeu cautelarmente esse dispositivo. Me parece que entre eu e o Rodrigo nesse ponto não há divergência. Não, em hipótese alguma. Até porque a gente está falando de recurso público, né? O recurso do fundo eleitoral é um recurso de origem pública. Então, nesse ponto aí, a inconstitucionalidade é flagrante. Como o professor Igor já falou, a lei dos partidos políticos, ela vai tratar de uma responsabilização dos partidos políticos no aspecto financeiro. Nós estamos falando de ato de desonestidade, ato de corrupção, que precisa também da responsabilização dos dirigentes partidários. Então, se eu tivesse que escolher um ponto da lei de improbidade que é flagrantemente inconstitucional,
eu acho que eu teria dificuldade de encontrar outro mais teratológico do que esse ponto da exclusão de atos de improbidade, porque é explicitamente isso. A exclusão de atos de improbidade praticados com o dinheiro dos partidos políticos, não ser ato de improbidade, para mim, seria uma das maiores bizarrices da alteração legislativa, com certeza. E eu acho até injusto, viu, Sérgio, a gente começar por esse ponto, porque eu estou começando a ficar preocupado aqui, concordando demais com o Igor. Eu vou ter que prestar contas. Eu vou ter que prestar contas com meus amigos advogados e meus clientes lá fora, porque tá difícil. Mas você vai dizer que os argumentos são bons. Os argumentos são muito bons e a gente tem que entender que é óbvio que o meu posicionamento sobre a reforma da lei de improbidade, aliás, sobre a lei de improbidade como um todo, e eu já tratei disso com o Igor, é óbvio que o fato de eu ser advogado, isso vai influenciar a minha característica, o meu posicionamento como pesquisador, como professor, como acadêmico. Mas eu não posso ficar preso a essa roupa exclusivamente, porque eu tenho uma função de pesquisar e de fazer crítica com meus alunos, com quem vai me ler. E Igor também, ele tem uma trajetória no Ministério Público que com certeza ele viu diversos atos de corrupção, coisa que eu não vi, porque meus clientes são todos inocentes. Então, nenhum cliente meu nunca praticou nada de errado. Se condenado foi por erro do Poder Judiciário. Mas no caso do Igor, ele já deve ter vivenciado diversos casos de corrupção que ele viu de perto. Isso vai estimular ele a ter um juízo crítico sobre a reforma da lei de improbidade, fazendo sempre um retrospecto, dizendo, talvez com essa reforma da lei de improbidade, aquele político desonesto naquela situação não tivesse sido condenado. Então, nós somos os nossos pensamentos, a nossa história, as nossas memórias, mas a gente precisa tentar retirar essa roupa para fazer uma análise crítica mais racional. E nesse ponto, eu não tenho dúvida alguma em dizer que a reforma da lei de improbidade administrativa, quando ela retira a caracterização de ato de improbidade da desonestidade praticada com os recursos de partidos políticos, retira isso da lei de improbidade, isso para mim é flagrantemente constitucional. O ministro Alexandre de Moraes já suspendeu esse ponto e eu tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai confirmar esse entendimento. Você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça um debate sobre os avanços e os retrocessos no combate à corrupção. Estamos com os nossos convidados, o professor Igor Pinheiro e também o professor Antônio Rodrigo Machado. E você pode participar pelo WhatsApp da Rádio Justiça e pode acompanhar com vídeo pelo YouTube 61 999 75 81 40. Professor Antônio Rodrigo Machado, então vamos começar aí alguns assuntos mais divergentes com o nosso outro convidado. Por onde o senhor pode puxar então essa sardinha? Eu vou começar num tema que eu considero muito relevante, que é uma revolução da lei de improbidade agora com a reforma, que é o artigo 21, parágrafo 4º, que trata da independência entre as instâncias. A reforma da lei de improbidade vai afirmar agora, esse artigo também foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, e deixando bem claro aqui, a minha análise é eminentemente acadêmica, até para ajudar o Supremo a refletir melhor sobre a questão, né? Quem sou eu para isso, mas essa é a função da academia, essa é a função de quem se predispõe a pesquisar temas jurídicos. O artigo 21, parágrafo 4º, para quem está nos ouvindo, vai dizer que a absolvição do acusado numa ação de improbidade, em todas as possibilidades de absolvição da esfera processual penal, ou seja, negativa de materialidade, o indivíduo não, aliás, o crime não foi comprovado que existiu, negativa de autoria, o indivíduo não praticou o crime. Essas duas hipóteses de absolvição sempre vincularam as outras instâncias punitivas. Então, se um indivíduo ele é acusado de um ato de corrupção e o juiz vai lá e declara na sentença absolutória que ele não é o autor daquele ato de corrupção, essa sentença penal absolutória vai fazer com que ele não seja condenado numa ação de improbidade. Só que essa não é a regra. No caso de absolvição da esfera penal, o mais comum é que o indivíduo seja absolvido por ausência de provas ou insuficiência de provas.
seja insuficiência de provas no geral, seja ausência de provas da autoria ou de materialidade. Essa é a regra geral do processo penal. E nessas sentenças absolutórias da esfera penal, nada se influenciava na ação de improbidade. Agora, com a reforma da lei de improbidade, qualquer absolvição na esfera penal, nós teremos o impedimento da tramitação da ação de improbidade. Ou seja, se um indivíduo ele foi condenado ou ele foi absolvido por ter cobrado propina no dia 13 de julho de 2021 num determinado órgão público, esse mesmo fato ele foi objeto de uma ação penal e de uma ação de improbidade. Se ele foi absolvido na esfera penal, a ação de improbidade não poderá condená-lo. E para o senhor, então, como promotor, doutor Igor? Mas veja, a fala do Rodrigo foi interessante, mas eu também procuro fazer uma análise bem equidistante e acadêmica. Tanto que no meu livro eu falo de pontos positivos da lei, que eu acho que houve de fato uma proteção que era necessária para o gestor público que, a despeito do erro, não agiu de má fé. E nós vamos falar sobre isso. Vou dar depois um de Igor, Paz e Amor, viu, Rodrigo? Já. Mas o artigo 21, parágrafo 4º, eu, desde a primeira edição do livro, defendi a sua inconstitucionalidade. E defendi por algumas questões, tanto formais como materiais. Rodrigo bem colocou, decisão colegiada criminal que trate dos mesmos fatos de uma ação de improbidade tem o efeito de trancamento automático da ação de improbidade. Pois bem, isso teria e tem o potencial prático do Supremo Tribunal Federal ser obrigado a extinguir uma ação de improbidade por conta de uma decisão de um tribunal de justiça, numa completa subversão do regime hierárquico processual. Eu conheço, como lógico, o Supremo determinando que um tribunal tranque uma ação, mas não que a decisão de um tribunal tranque uma ação que está no Supremo. E o pior, se nós estivéssemos a falar... Só para o nosso ouvinte se situar, como uma ação tramita no Estado e depois como essa mesma ação acaba chegando no Supremo? Nós temos um fato X. Deste fato X pode decorrer a ação de improbidade de natureza civil e a ação criminal, penal, na justiça criminal comum. Muito bem. A velocidade depende de cada juiz, não são ações que correm em paralelo. E, portanto, tem o seu momento de vida diferenciado. Então, nesse caso concreto que eu dou, a ação penal é julgada em primeiro grau, celeremente, recorre-se para o TJ, apelação e fica lá. A ação de improbidade é julgada procedente no primeiro grau, o TJ mantém, o STJ mantém, e aí a parte entra com recurso extraordinário. Passado todo esse tempo, o Tribunal de Justiça do Ceará olha assim, opa, já passou muito tempo, prescreveu o crime. E aí o tribunal arquiva, não é nem absolvendo, está prescrito. Não é dizendo, eu estou na dúvida, eu vou absolver, não, prescreveu. Pois bem, esta decisão meramente processual, que não analisa mérito nenhum, vai ter o condão de dizer, ei, Supremo, devolve para cá que o rapaz é inocente. Isso, ao meu sentir, não faz o menor sentido, não tem a menor razoabilidade. Até porque nós temos um processo que passou já por 3 instâncias e por um tribunal superior, que manteve a decisão. Não bastasse isso, nós temos uma questão constitucional em determinada situação. Se o caso desta condenação de improbidade envolver situação em que o indivíduo se enriqueceu ilicitamente, gerou dano ao erário de forma cumulativa, desde a decisão do TJ, o indivíduo está inelegível. Por que ele está inelegível? Porque a Lei Complementar 64/90 diz que quem é condenado por improbidade nessas hipóteses, assim o é. Pois bem, o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição diz que só quem pode instituir inelegibilidade é lei complementar. Ora, a Lei 14.230 é ordinária. E, portanto, ela não pode ter uma disposição que tenha o efeito prático de desconstituir ou tornar sem efeito uma inelegibilidade posta. Isto é, uma inconstitucionalidade formal objetiva da lei. E, portanto, esse artigo 21, parágrafo 4º, para mim, não se sustenta em nenhuma hipótese. Eu defendo isso desde a primeira edição. E se
estivéssemos a falar, pelo menos, quando a decisão criminal negar a autoria, quando dizer que o fato não existiu, tudo bem, seria algo razoável, porque segue a lógica do sistema processual penal, civil, administrativo, de décadas que existe no Brasil. E veja como é importante ser somente nessas hipóteses. Aconteceu comigo, Rodrigo. Uma vez, eu trabalhei na comarca, e essa comarca foi a mais extensa de todas, uns advogados, eu recebi mais de 35 representações no Conselho Nacional, só nessa comarca. Um dia chegou um ônibus na saída do MP para me representar. E uma das representações era assim: o promotor no dia tal, uma mulher, me parou numa rua escura, desceu do carro armado, me botou na parede e ficou me apalpando, me aliciando sexualmente. Você pega um contexto em que um promotor tem 34 representações, chega uma 35ª falando de assédio sexual, a palavra da mulher, coitada, contra o promotor que é um louco, varrido, desvairado. A palavra da vítima nos crimes sexuais tem muito, muito valor. Qual foi a minha sorte? É que ela disse que no dia tal o fato tinha acontecido. No dia tal eu estava em Orlando. Então, quando chegou para me defender, está aqui meu passaporte, estava fora do país, inexistência material do fato. Porque se não fosse isso, meu patrão, era difícil. Então veja como a negativa da autoria e a negativa do fato são de fato circunstâncias que aí sim, dentro da racionalidade, exige que o judiciário julgue de forma uniforme. Você não pode ser corrupto ou ser absolvido categoricamente da corrupção no crime e dizer, não, aqui no civil você vai ser culpado. Não, se você foi absolvido categoricamente no criminal, você tem que ser no civil por coerência. Fora isso, para mim não há racionalidade. Há uma convergência aqui de novo ou não? Não. Nesse tema a gente tem uma divergência direta mesmo. E eu vou apresentar o seguinte. Sérgio, veja aquilo que a gente falou no começo do nosso debate, né? A atual situação da legislação punitiva brasileira. Eu vou contar um caso hipotético aqui, tá? Super ficção. João, ele é servidor de um órgão público aqui no Distrito Federal. Ele é engenheiro e ele é sócio minoritário de uma empresa falcatrua, coloquemos assim. E essa empresa, ela é uma construtora e vai participar de um processo licitatório lá em Formosa. E há uma acusação de que João, da empresa falcatrua, no dia 13 de julho de 2021, ofereceu propina para um servidor público, para uma servidora pública lá de Formosa, chamada Maria. Essa denúncia, ela pode resultar em quantos processos? Vejamos. João, empresário, Maria, servidora. João é servidor aqui no DF, mas não é o órgão público no qual ele trabalha. A Maria, ela vai responder um processo administrativo disciplinar, ela pode ser demitida. João e Maria poderão responder ações de improbidade, uma ação de improbidade, pelo menos os dois conjuntamente. João e Maria vão responder uma ação penal. A empresa falcatrua vai responder um processo administrativo de responsabilização que vai aplicar sanções da Lei 12.846 e sanções da Lei de Licitações. Nós temos aí ainda a possibilidade de uma ação judicial de responsabilização. João, por ato cometido fora do seu trabalho, mas poderá responder um processo administrativo disciplinar aqui no órgão de Brasília. João é engenheiro e se ele estava ali fazendo algo no exercício da função de engenharia, o CREA do Distrito Federal também poderá instaurar um processo ético contra João. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma licitação na área federal, nós poderíamos ter ainda a aplicação de multa do Tribunal de Contas da União e uma licitação muito grandiosa em termos de valores, nós poderíamos ter aí um processo no CAD, né? Por conta da questão da concorrência. Eu falei aqui algo em torno de 9 processos. São 9 processos, 9 leis diferentes, sanções, nós passamos aí de 30, veja, a nova lei de licitações, que exige que uma infração licitatória seja apurada no PAR, no processo administrativo de responsabilização, ela vai aplicar de mesma natureza, tá? Nós vamos ter
uma multa para a empresa que cometeu algo assim de até 20% do faturamento bruto do exercício financeiro anterior da própria empresa. Nós temos uma multa que equivale a quase 30%, que pode chegar a 30% do objeto contratual. Nós temos uma multa, no caso do Tribunal de Contas da União, e ainda podemos ter uma multa de mora por atraso na execução contratual. Veja, eu estou falando de 9, 10 processos, eu estou falando de dezenas de autoridades diferentes, de sanções de idêntica natureza que são aplicadas em razão do mesmo fato. Eu não falei da multa da improbidade administrativa. O que eu quero dizer é que nós temos muitas leis, muitas instâncias, muitos processos, e a gente precisa garantir alguma racionalidade a esse sistema. Quando a gente fala de uma ação penal e uma ação de improbidade que vão tratar do mesmo fato, é algo equivalente a dizer, pode, eu diante dessas 12 provas, essas 12 circunstâncias que estão aqui, pode eu dizer, com base nesse acervo probatório aqui, eu te absolvo e você segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. E diante desse mesmo acervo probatório, você, a mesma pessoa, virá e dizer, eu te condeno, e você vai ter a suspensão da sua condição de cidadão, você vai perder seu cargo público, vou te aplicar aqui uma multa, você vai ficar proibido de ter qualquer tipo de contrato com a administração pública. Então a gente precisa dar algum grau de racionalidade ao sistema para a gente compreender o que de fato o Estado vai dizer em relação ao mesmo caso. E aí é histórica, desde a década de 60. Nós temos o debate da independência entre as instâncias com a vinculação da instância administrativa à instância penal nos casos de negativa de autoria e negativa de materialidade. Então, de lá para cá, o Supremo vem refletindo sobre a necessidade de alargamento da independência entre as instâncias. Hoje, ainda continua pacífico, mas com algum grau digamos assim, de incômodo por parte do Supremo nessa independência que muitas vezes parece isolacionismo. Então, acredito que a reforma da improbidade administrativa, ela vem para garantir a primazia da instância jurisdicional penal sobre as demais instâncias punitivas. E eu acredito que esse artigo, esse parágrafo, precisa ser visto pelo Supremo como algo constitucional, apesar de deixar claro que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu esse parágrafo do artigo 21. Doutor Igor, já que o professor Antônio Rodrigo Machado falou sobre lei de licitações, como é possível esta ligação da lei de licitações com a improbidade administrativa, essa nova lei para o senhor também, ela trouxe colaborações para o combate à corrupção ou não? Veja, aí é um ponto interessante, que eu acho que a lei de improbidade evoluiu. Nós tínhamos na redação antiga e temos na atual redação duas possibilidades de condenação por improbidade quando se trata de fraudes licitatórias. Do artigo 10, são aquelas hipóteses que causam prejuízo ao erário, e o artigo 11, por violação aos princípios da administração. No caso do artigo 10, a situação mais recorrente eram as contratações diretas indevidas, dispensas direcionadas, inexigibilidades fora das hipóteses legais. E o STJ tinha uma jurisprudência pacificada há bastante tempo de que a simples circunstância de não haver a licitação quando deveria ter objetivamente ocorrido gerava um dano ao erário. O quantum deste dano ao erário, portanto, era presumido a partir do valor da licitação ou do valor da diferença entre o que foi prestado e o que foi licitado, mas havia uma presunção de dano objetivo. O que a nova lei de licitações fez, ao meu sentir, de forma correta? Acabou com a história de dano presumido. Ora, se eu estou te imputando um ato de corrupção que o nome dele é ato que causa prejuízo, eu tenho que provar quanto é este prejuízo. E a lei agora exige. Para você ser condenado no artigo 10, você precisa demonstrar qual é a perda patrimonial efetiva. Essa situação é muito interessante e vai exigir dos órgãos de acusação uma diligência probatória muito maior. Eu participei de um caso em 2015, muito antes, portanto, da lei ser reformada, em que parecia eu que estava adivinhando que isso ia acontecer, viu, Rodrigo? Parece que vai chegar aqui no STJ e não reformar. A situação é o seguinte: eu assumi lá a promotoria do município, o vice-prefeito já me conhecia, né? Me conhecia, né, de notícias. Aí disse: doutor Igor, ainda bem que o senhor chegou aqui.
há um esquema dentro da prefeitura liderado pelo prefeito. Porque o fulano cicrano, que são amigos íntimos dele, que doaram para a campanha informalmente e formalmente, no terceiro dia da gestão, a empresa deles foi contratada por inexigibilidade, as farmácias, as tais emergências, né, de começo de mandato. Aí eu disse, perfeitamente, mas o senhor vai depor? Vou, eu presto depoimento. Vice doido para assumir, né? Vou depor e tal. Aí eu disse, o senhor tem fotos, tem documentos, tem mensagens? Tenho, trouxe tudo para mim. Muito bem, ele trouxe, comprovou, até umas gravações, mandei para a Polícia Federal, foi periciada a gravação, autêntica, íntegra. Eu tinha, portanto, ali todo o cenário para já entrar com a ação de improbidade. Foi o que eu fiz. Eu fui nas empresas concorrentes dessa farmácia, que era uma região metropolitana chamada do Cariri, não sei se vocês conhecem, né, Juazeiro, Crato e Barbalha. Fui nesta região e coletei das empresas do mesmo porte um preço, 3 anos depois da inexigibilidade. E quando eu fiz o batimento dos preços, 3 anos depois, as empresas estavam vendendo os produtos 300% mais barato. Nosso país não tem histórico de deflação de 100, de 200, que sai de 300%. Então, objetivamente, eu consegui demonstrar que houve um superfaturamento e que houve um dano ao erário. E é isso que a lei agora quer. Dizer, para você ser condenado por corrupção, por improbidade, em fraude licitatória, você tem que dizer, foi direcionado? Foi. Mas quanto foi o dano ao erário? Foi X reais. Porque se você não provar, você sai do artigo 10, que tem penas severas, e vai para o artigo 11, que é violação aos princípios, e aí é também só uma cócegazinha, né? Doutor Antônio Rodrigo Machado, chegue mais perto aqui da gente, para o nosso ouvinte que Ele acompanhar gostou, também aí? Pelo YouTube. E essa situação citada aqui pelo doutor Igor, dentro dessa lei de licitações, qual a análise que o senhor faz? Olha, o mesmo parlamento que fez a reforma da lei de improbidade, inclusive no mesmo ano, foi o parlamento que fez a nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133. Eu acredito que é uma das leis mais punitivistas que nós já vimos no ordenamento jurídico brasileiro. Só para se ter ideia, ela traz o ilícito de praticar ilícitos. Estamos falando da lei de licitações. Lei de licitações. O ilícito de praticar ilícitos é a tentativa máxima do legislador de não ter deixado nenhuma conduta do administrador público. Dá um exemplo do ilícito de cometer ilícito, é isso? Não, é porque é bizarro mesmo. Está escrito que é fraude, cometer fraudes, é ilícito praticar fraudes como um todo. Então, é uma lei que ela veio com muito medo de deixar alguma conduta do processo licitatório fora de punição. Então, nós vamos ter lá a parte das fraudes, nós vamos ter lá a parte da inexecução contratual e nós vamos ter lá um inciso do artigo 156, que vai dizer que é infração administrativa contra o processo licitatório praticar qualquer meio de fraude. Só que ela já vem descrevendo anteriormente quais seriam as possibilidades de fraude e ela vem com esse ilícito, essa tipificação aberta, abrangente. Nós vamos ter, na nova lei de licitações e contratos, uma relação aí que eu considero esse triângulo bem interessante. Lei de licitações e contratos, lei anticorrupção e lei de improbidade. Então, 2 delas serão aplicadas às pessoas jurídicas, né, a lei de licitações e a lei anticorrupção, e uma para a pessoa física, que também tem uma sanção que envolve a pessoa jurídica, que é a proibição de licitar. E, sem fugir muito da lei de improbidade, mas eu acho que a nova lei de licitações e contratos, ela é algo que pode representar uma dificuldade muito grande para os municípios. Por quê? Porque agora ficou pacificado que uma sanção de um município do Brasil, lá do município de Rio Real, lá no interior da Bahia, se aplicar uma sanção, a mais grave da nova lei de licitações e contratos a uma empresa, ela vai ficar proibida de licitar e contratar com a União. Então, assim, é um cenário que eu compreendo nos casos mais graves, mas eu estou preocupado em existir um desestímulo para que as grandes empresas participem de processos licitatórios de menor porte. Porque os riscos para uma punição grave nesse conteúdo são bastante altos.
E nós temos aí a inserção da Lei de Improbidade da Pessoa Jurídica e da nova Lei de Licitações, como já disse anteriormente, até em sanções de mesma natureza, que podem causar digamos assim, um receio, um medo de participar de licitações que não valha muito a pena do ponto de vista financeiro para as empresas. Então, o excesso da legislação que pode punir também é um elemento da análise de riscos de um sistema de compliance de uma grande empresa. Por quê? Porque como a responsabilidade das empresas é objetiva e a gente não tem total controle sobre o ímpeto, sobre o caráter de todos os funcionários de uma empresa, o risco ele vai ser colocado como um elemento que vai dissuadir grandes empresas da participação de negócios com o Estado. Então, essa é a minha reflexão sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. Agora, veja, a nova Lei de Licitações e Contratos e a Lei de Improbidade começam a fazer um comando para o julgador, que é o quê? Vamos levar em consideração sanções aplicadas em outras esferas na dosimetria da sanção aplicada por esta lei. A nova Lei de Licitações e Contratos traz isso, a Lei de Improbidade também vai trazer isso, para que sanções de idêntica natureza, na hora da contabilização da dosimetria, sejam levadas em consideração. Então, é importante, e sem querer fazer a divulgação da palavra, é muito importante a gente refletir sobre essa multiplicidade sancionatória do Estado, Sérgio. Sabe por quê? Porque a gente não tem estrutura sequer para implementar a Lei Anticorrupção de 2013 hoje nos municípios brasileiros. Pouquíssimos municípios têm formação, têm monitoramento de infrações por pessoas jurídicas e instauraram um processo administrativo de responsabilização. Não vou nem falar de uma política pública que é mais complexa, como o acordo de leniência. Doutor Igor, temos esse problema da falta de estrutura, até acompanhando a fala do professor Antônio Rodrigo Machado sobre o medo das empresas grandes entrarem em licitações pequenas. Eu imagino que uma empresa grande tem um grande departamento jurídico e não vai deixar essa brecha, né, doutor Antônio Rodrigo Machado? Daqui a pouco eu passo para o senhor, doutor Igor. Como é que fica isso? A empresa não tem como se estruturar e entrar numa licitação pequena e ficar bem cercado para não ter vulnerabilidade judiciais? Já entra com medo de ser punida? É mais ou menos o seguinte, nós temos dentro do programa de compliance, nós temos que fazer uma análise dos riscos. Então, por exemplo, uma empresa multinacional que vem se instalar no Brasil, ela vai observar qual é o nível de corrupção do Brasil. Vai fazer o início das suas operações na Suíça, ela vai olhar o nível de corrupção da Suíça. Então, nesse momento, ela precisa fazer uma análise racional. É um país mais corrupto, eu tenho maiores chances de me envolver em problemas, seja por conta de um funcionário meu na ponta, seja por conta de um alto executivo. Então, é uma análise racional, definir qual é o meu apetite ao risco, do ponto de vista empresarial. Então, se eu sou uma empresa que trabalho com o meio ambiente, e o Brasil tem uma legislação muito dura em termos de meio ambiente, e há uma confusão, muitas vezes, da competência da União. Uma insegurança jurídica. Então, essa multiplicidade sancionatória do Estado brasileiro é algo que uma empresa multinacional que vem para cá vai levar em consideração no investimento ou não, na minha taxa de lucro ou não. Então, por exemplo, no Brasil hoje a gente tem um problema com a acordo de leniência. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade aí de organização dos atores, AGU, CGU, Ministério Público Federal, TCU, CAD. Então, quando eu vou investir dinheiro, eu não posso acreditar que eu não vou me envolver em problema. Eu tenho que estabelecer um programa de integridade, tenho que ter meu código de ética, tenho que ter formação, tenho que ter monitoramento, tenho que ter meu canal de denúncia, mas eu preciso também ter a certeza de que se um indivíduo da minha empresa fizer algo errado e eu buscar as investigações internas e levar isso para o Estado vai levar em consideração para fazer um acordo comigo, para dizer, olha, você agiu bem aqui, empresa. No caso das licitações, Sérgio, é mais ou menos o seguinte, se eu tenho a chance de ter uma sanção administrativa no município, como eu falei, município de Rio Real, e vou participar de uma licitação de 10 milhões de reais no município de Rio Real para a construção de uma ponte, e eu tenho contratos de 1 bilhão com a União, se eu vou para o município de Rio Real
e uma autoridade quiser, de maneira arbitrária, ou até mesmo correta, porque um funcionário meu pagou uma propina lá para resolver um problema que era dele, se eu tiver um problema com essa licitação, eu vou perder aqui, junto à União, num contrato muito maior. Essa é a análise de riscos. Professor Igor. Veja, a nova lei de licitações, eu quero até aproveitar a oportunidade que o Rodrigo falou de compliance, para a gente deixar claro aqui uma situação que é muito comum na prática os gestores falarem e que tem, com a nova lei, portanto, agora uma possibilidade de blindarem a sua responsabilidade. Já tiveram, né, uma prorrogação, agora tínhamos 2 anos de transição da lei, mais postergação agora até o fim de dezembro, para a vigência obrigatória da lei. E em todos os 19 municípios que eu participei de operação em prefeituras, eu sempre ouvi esta frase do prefeito: doutor, eu não sabia, porque eu confiava na comissão de licitação. Era sempre a história da confiança cega. E o que a nova lei de licitações quer? A instituição de um regime de gestão por competências, por méritos, que você coloque pessoas capacitadas, qualificadas. Não que você pegue a telefonista da prefeitura, como peguei uma vez, que estava assinando licitação sem nem saber o que era. E os gestores estão tendo um tempo para capacitar. E não só tendo a possibilidade, eles têm o dever de capacitar, porque a gestão de competências é um dever explícito na lei. E qual a relevância disso? O gestor que procurar capacitar a sua equipe, ele vai estar cumprindo uma obrigação legal. O gestor que não cumprir este dever legal, ele corre um sério risco, a depender do que se colete de prova um pouquinho a mais, dele ser responsabilizado pelo artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a omissão penalmente relevante. Então, todo bom advogado, todo bom assessor, todo gestor que tem um mínimo de orientação deve capacitar a sua equipe. Porque não basta dizer eu não sabia, eu confiava, eu queria que fosse o certo. Não. O querer implica também ações concretas. Não é simplesmente fechar os olhos ou abaixar a cabeça e deixar acontecer. Sim. Então, a questão da instituição de sistemas de integridade, que o artigo 11 exige expressamente da alta administração, o artigo 169 da lei exige isso também expressamente, inclusive da Procuradoria. Aliás, os advogados públicos agora são parceiros do Ministério Público pela lei, porque tem o dever legal de comunicar ao Ministério Público toda e qualquer irregularidade que cause dano ao erário, sob pena de serem responsáveis também penalmente. Então, esse é um contexto importantíssimo para a gente saber. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, um debate muito amplo, muito interessante, fica aquele gostinho de quero mais, né, doutor Antônio Rodrigo Machado, por estar conosco. Agradeço ao senhor, advogado, também professor de Direito Administrativo, Antônio Rodrigo Machado, nesse debate falando sobre avanços e retrocessos no combate à corrupção. Doutor Antônio, muito obrigado por estar conosco. Quais as suas considerações finais? Eu queria basicamente agradecer, dizer que esse tema da legislação anticorrupção é um tema bastante instigante. Nós estamos aqui na casa que vai ser a responsável por definir diversas questões referentes à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, e que toda energia positiva da sociedade brasileira possa estimular o Supremo a tomar a decisão mais justa possível. E dizer que é sempre um prazer, Sérgio, estar ao seu lado, conversando contigo. E hoje em especial, porque eu estou encontrando um grande amigo que eu fiz, uma amizade feita ao longo da pandemia, nos mais diferentes debates virtuais, e que hoje eu posso dar um abraço aqui fisicamente, que é o professor Igor. Professor Igor, seja muito bem-vindo a Brasília. E você vem do Ceará, uma casa que o meu Esporte Clube Bahia gosta muito de jogar e ganha costumeiramente. Ganhar de Ceará é sempre bom. Então, muito feliz em estar aqui com vocês. Agradeço também ao promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, especialista, mestre e doutorando em ciências jurídico-políticas e também autor de obras jurídicas, professor Igor Pereira Pinheiro. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na Rádio Justiça. Sérgio, muito obrigado a você, a Rádio Justiça, mais uma vez pelo gentil convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, igualmente com o Rodrigo, né, em que nós temos posições antagônicas, mas é sempre bom ouvir o Rodrigo, porque certa vez a gente fez um debate na Câmara dos Deputados, ele falou muita coisa que depois eu maturei
coloquei na segunda edição do meu Olha livro, aí, para tem reflexão. direito a royalties. Não, deixa eu falar uma coisa. A gente fez um debate uma vez que a gente tava ali divergindo. E aí, de repente, no meio do debate, comecei a receber umas mensagens. Meu pai ficou comigo. Meu pai, esse promotor é quente, viu? Meu pai ficou apaixonado pelo Igor. Eu fiquei indignado. Falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. O Igor tá de um lado e eu tô do outro. Aí ele é contra mim. Mas eu tô do lado dele, Rodrigo. Olha não, aí não venha aí, não, que eu tô esse do lado promotor dele. é Ou seja, porreta, né? ele fez meu pai se apaixonar por ele num debate comigo. Ele é demais. Beleza, pessoal. Pois foi um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E quem tiver interesse em se aprofundar sobre o tema, né, fica aí a sugestão de acesso ao site da editora Mizuno, que é a editora que eu publico todos os meus livros, e também o site do Mizuno Cursos, em que nós temos cursos para os advogados, para os promotores,